A gente abre esta edição falando dos 2 vazamentos de lama que foram registrados em Minas da Vale, em Congonhas e Ouro Preto. Isso em um intervalo de menos de 24 horas. Em um desses vazamentos, o material chegou ao rio que deságua no Paraupeba. Outro atingiu a área de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional. Esse morador, que prefere não se identificar, mora próximo à Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, uma das áreas atingidas pela água e lama após o rompimento de um dique da mineradora Vale. Ele conta que o momento foi de susto e apreensão. Desceu água e lama nessas nascentes todas da obra do Fraire, da área 32 da CSN, desceu toda para dentro do rio. E tem prova. Em nota, a Vale informou que houve o extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de fábrica em Ouro Preto. A mineradora afirmou ainda que comunicou os órgãos competentes que as causas estão sendo investigadas e que não houve vítimas nem impacto direto sobre moradores da região. A CSN Mineração confirmou que a inundação atingiu áreas da unidade Pires, em Ouro Preto, como almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas e áreas de embarque. A empresa destacou que todas as estruturas de contenção de sedimentos operam normalmente e que acompanha a situação desde o início. No entanto, nesta segunda-feira, um novo extravasamento foi registrado em outra mina da Vale, a mina Viga. Diante da reincidência, a Prefeitura de Congonhas anunciou que vai multar a mineradora após o vazamento atingir cursos d'água que cortam a cidade. A ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil. Que nós estamos abaixo da mina Vale, da mina da Vale, a mina Viga. Nós estamos aqui no bairro Plataforma Antigo e aqui drena para o Rio Maranhão. A gente está bem perto aqui do Rio Paraupeba, né? O Rio Maranhão entra no Paraupeba aqui alguns quilômetros, em Caetano Lopes. E aqui também está noticiado, a gente não tem como entrar na área interna para ver o que é, eu ainda não vi imagens dessa ocorrido, mas a prefeitura já está noticiando. E aqui no córrego a gente vê claramente, né, a cor do córrego, o volume do córrego já diminuiu, mas houve uma passagem de uma cheia muito forte aqui nesse local. Segundo a União das Associações Comunitárias de Congonhas, há preocupação com o impacto ambiental no Rio Maranhão, que deságua no Rio Paraupeba. Tem o problema da água de Belo Horizonte, né? Porque nós estamos nas cabeceiras do Rio Paraupeba, nós estamos aqui no Alto Paraupeba, e o Paraupeba abastece Belo Horizonte. Uma parte do abastecimento de Belo Horizonte vem dessa região aqui, né? Desce pelo Paraupeba, passa em Brumadinho e vai ser captada acima de Brumadinho. Então, o sólido que vai para o Rio Paraupeba aqui, de uma forma ou de outra, ele acaba prejudicando o abastecimento de água da capital, né, de Belo Horizonte, da grande BH. O caso ocorreu no mesmo dia em que se completam 7 anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, uma das maiores tragédias ambientais do país. A coincidência reacende o debate sobre a segurança de estruturas de contenção e a necessidade de fiscalização permanente no estado. A preocupação aqui é muito grande, então a falta de informações assim claras e tempestivas, ela prejudica muito a população, ela deixa o pessoal muito preocupado, né? Porque aí a pessoa imagina, né? O Ministério Público de Minas Gerais acompanha o incidente e solicitou informações às defesas civis de Congonhas e do estado sobre as medidas adotadas. Para quem mora na região, fica o medo do que possa acontecer com a volta da chuva. É difícil, tá? A gente anda olhando para trás, que o bicho pega. O medo de quem mora na região que se estende, não é a todos nós aqui de Minas Gerais que já vimos 2 grandes tragédias envolvendo mineração aqui no nosso estado. Vamos lá, sobre este assunto, segundo a Vale, os 2 extravasamentos foram contidos, ninguém ficou ferido e as comunidades próximas não foram afetadas. A empresa alega que nenhuma das 2 situações tem relação com as barragens da Vale na região, que seguem, diz a empresa, sem alterações nas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Vale afirma ainda que não houve carreamento de rejeitos de mineração, apenas água com terra. Uma vistoria técnica realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba trouxe novas informações sobre aquele extravasamento registrado em estruturas da mineradora Vale em Congonhas, na região central aqui do estado, caso que foi no final de semana. Segundo esse levantamento, ao invés de 2 vazamentos, como informado pela empresa, teriam acontecido 3.
Nova vistoria técnica foi realizada pelo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Heleno Maia. Segundo ele, a vistoria trouxe informações que contradizem a versão inicial apresentada pela mineradora Vale sobre o extravasamento ocorrido em Congonhas, na região central de Minas Gerais. De acordo com o presidente do comitê, 3 estruturas de contenção, conhecidas como SAMPs, extravasaram dentro da mina da Viga. Aqui desceu e ali está o SAMP, um dos SAMPs, que eles falam que foram pivô. Olha que tem uma fissura bem grande ali, mas ela não se rompeu. Ela provavelmente galgou, né? Extravasou e desceu. A água veio de lá da esquerda. A água veio de cima da esquerda Aqui fez aqui, e veio problema. também daqui. Olha aqui a quantidade, olha o rasgo que ela fez aqui, viu? Também foi confirmado que a lama e os sedimentos atingiram o córrego São José, que deságua no rio Maranhão, a cerca de 600 metros do ponto de extravasamento. É importante que a gente tranquilize a população. Nós não estamos falando de rompimento de barragens, mas a gente está exigindo da empresa que ela paralise suas atividades e nos tranquilize quanto a todas as estruturas que ela possui no nosso território, em especial as barragens de rejeito. Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Congonhas suspendeu o alvará de funcionamento da Vale no município. A administração municipal também determinou a adoção de medidas emergenciais imediatas de controle, monitoramento e mitigação ambiental. E essa suspensão ela é uma medida que impede algumas atividades econômicas realizadas por essas empresas, como a emissão de notas fiscais dentro dessas minas. As empresas já vão ter que reduzir as atividades de forma significativa. E a condicionante que nós colocamos para esse retorno das atividades são várias medidas de compensação ambiental, ou seja, todos os danos ambientais têm que estar muito bem apurados. Então, o município seguro de que riscos ambientais não vão se aparecer novamente e também medidas de controle sobre essas áreas, né? A gente quer entender a turbidez dessa água, porque a gente já percebeu que a água se tornou muito mais turva, os impactos sobre a fauna, sobre a biodiversidade e, claro, também os impactos sobre as pessoas que estão ali. Outro ponto de preocupação levantado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraopeba é a existência de outras estruturas na região que, segundo denúncias recebidas, também podem apresentar risco de colapso. Por isso, o rio Paraopeba seguirá sendo monitorado para identificar qualquer alteração na qualidade da água. Novas vistorias devem ser realizadas, inclusive na mina de Fábrica, para verificar se há risco semelhante em outras estruturas da região. Não está muito convincente o que eles disseram, que foi um SAMP logo lá em cima ali, eles falam que galgou, né? Então não está muito preciso, não estou muito convencido que seja lá não. Estou mais convencido que seja o que vem dali, que desceu e que formou aquele grande volume. Bom, vamos lá. A Vale informou que esses SAMPs são estruturas de pequeno porte utilizadas para auxiliar a drenagem superficial em áreas de mineração e que durante o episódio registrado no final de semana, por causa das chuvas extremas, houve um fluxo excessivo de água entre essas estruturas, até que nos últimos pontos do sistema ocorreu o extravasamento de água com sedimentos para áreas fora do previsto. A mineradora disse ainda que não houve ruptura de nenhum desses SAMPs e que as causas dos 2 extravasamentos estão sendo apuradas. Nossa equipe também procurou a ANM, Agência Nacional de Mineração, Ministério de Minas e Energia, Governo do Estado e também Ministério Público, mas aí nesses casos sem retorno.